Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Palavra de Deus, nesse 19º domingo do tempo comum, ainda continua a nos recordar daquelas condições nas quais devem viver os cristãos. Nós ouvimos já no domingo passado e o domingo retrasado o Senhor falar deste pão. As leituras da Palavra de Deus insistiam em falar do pão, do alimento, e mais uma vez aqui ouvimos, neste capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, o Senhor falando deste alimento que deu ao profeta Elias. O profeta que come deste alimento enviado do céu e com a força deste alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar ao Horebe, o monte de Deus. Este alimento que ele recebeu, enviado pelo céu, podemos dizer, faz como que símbolo daquele pão enviado do céu, que já ouvimos nos domingos passados, o pão que, segundo o povo hebreu, foi recebido de Moisés no deserto. Já no domingo passado ouvimos no Santo Evangelho Jesus dizendo: não foi Moisés quem vos deu o pão no deserto, foi meu Pai que está no céu. É Deus quem dá todo o alimento, é Deus quem dá toda a força, não vem de ninguém mais. Porém, aquele alimento que receberam no deserto, aquele maná, e mesmo aquele alimento que o profeta Elias, com o qual o profeta Elias foi alimentado, este alimento entrou no estômago e saiu para fora, saiu para a fossa, como diz nosso Senhor. Este alimento pode dar força durante algum tempo, mas não é o alimento final. Por isso o Senhor dizia, nós ouvimos bem no domingo passado, busquem o alimento que não perece. Aquela multidão de 5.000 homens que domingo retrasado ouvimos, foi alimentada pelo Senhor, e no domingo passado ouvimos, foi atrás do Senhor por mero interesse de ter de novo o seu estômago alimentado, recebeu do Senhor esta reprovação dizendo: deixem este alimento de pão, de comida, ele é importante, mas é importante para a vida deste corpo, ele não é o alimento da vida eterna. E então eles perguntam: Senhor, que alimento é este? O que é que há de nos alimentar aqui nesta vida e que vai nos levar até a vida eterna? E Jesus diz: sou eu. Imaginem, irmãos e irmãs, como isso deve ter causado um espanto, como nós bem ouvimos no Evangelho de hoje. Os judeus começam a murmurar: que história é essa que ele é alimento? Como assim nós vamos comer a carne dele? Onde já se viu tamanha loucura? Esse Jesus que está aí falando, como é que ele vem dizer que vem de Deus Pai? Ele é filho de Maria, filho de José, seus parentes moram aqui conosco. Novamente, aquilo que já ouvimos há alguns domingos atrás. Quem é ele para se dizer profeta? Quem é ele para se dizer filho de Deus? Quem é ele para dizer que veio de Deus e que morava com o Pai e que só ele conhece o Pai? Essas murmurações, essas reclamações que vemos os judeus no tempo de Jesus fazer, estão muito frequentes nos dias de hoje. E então, alguém se separa da igreja do Senhor e funda sua própria igreja e diz: não, este pão que nós comemos é só pão, é só um símbolo, não é carne de Jesus, não, Senhor. E o que Jesus diz no Evangelho? É a minha carne, é o meu sangue. Ele não diz parece, simboliza, ou vocês podem achar como quiserem. Ele diz: é a minha carne, é o meu sangue. E só comendo desta carne e bebendo desse sangue é que terão a vida eterna. Aqueles que não comerem desta carne e não beberem desse sangue não terão a vida eterna. Novamente, após este ensinamento do Senhor, muitos o abandonaram. Pensaram: este homem está louco. Outros disseram: aí está na cara que é um falso profeta, está dizendo coisas sem sentido. E no entanto, Jesus diz: todos os profetas me anunciaram
e disseram de mim: ele será aquele Deus que vai alimentar o seu povo e que vai levá-los ao banquete eterno. E então nos dias de hoje ainda há quem diga: não, esta história de pão que vira Jesus, isso foi inventado pela Igreja Católica. Pasmem, mas há pessoas que ainda dizem isso, quando o próprio Evangelho diz. O próprio Senhor institui na última ceia e diz: isto a partir de agora é o meu corpo, isto a partir de agora é o meu sangue. Ou seja, sou eu que estou aqui, não sou um símbolo, eu não estou aí pela força de vocês, porque também há hereges, há um duplo grupo, os hereges e os burros que não estudaram. Os hereges, porque por teimosia continuam ensinando errado, que dizem: Jesus só se faz presente se a comunidade estiver, e quando a comunidade se dispersa, aquele pão e aquele vinho que foram consagrados deixam de ser Jesus. Também há esses hereges, não só fora da igreja, mas dentro da igreja. Este não é o ensinamento do Senhor. O ensinamento do Senhor é que, no momento em que aqueles que foram delegados por Ele, sacerdotes, pronunciam as palavras que Ele pronunciou dentro da Santa Missa, ocorre novamente pela ação do Espírito Santo. Não é o Padre que põe Jesus dentro do pão e do vinho, é o Espírito Santo que faz o Senhor vir sobre o pão e o vinho, e já não são mais pão e vinho, mas carne e sangue. E portanto há aqui novamente na Santa Missa aquele mesmo sacrifício da cruz, não novo, mas o mesmo. De novo o Senhor é imolado, é crucificado, é dessangrado, e de novo o Senhor está aqui se dando para nós. Ele diz: quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não terá a vida eterna. Por isso, este é o alimento que o Senhor prometeu, um alimento que não perece, um alimento que leva para a vida eterna. E por isso muitos cristãos, nas suas últimas horas neste mundo, pedem o viático, a Eucaristia como viático, ou seja, como um complemento, um alimento para ir para a vida eterna. Em muitos lugares aqui já se perdeu esse costume. Morre-se, nasce-se, cresce-se e morre-se como bicho, e o Senhor já não está mais presente. E quem nasce e cresce e vive como bicho morrerá e não terá a vida eterna, porque os bichos não têm a vida eterna. Os bichos não podem receber a vida eterna. Então o Senhor diz: aquele maná com o qual vossos pais foram alimentados no deserto, isso tudo já passou. Eles comeram e morreram. Comeram e morreram. Mas quem comer da minha carne, quem comer do meu sangue, eu que sou o pão vivo descido do céu, este viverá eternamente. E diz o Senhor: o pão que eu vos darei é a minha carne dada para dar vida ao mundo, ou seja, em sacrifício. Portanto, o Senhor não vem aqui para fazer festa na Santa Missa. Este é outro erro gravíssimo que se comete tantas vezes. O Senhor não vem para fazer festa, o Senhor vem para ser imolado. O Senhor novamente vem para ser crucificado, flagelado, cuspido, escarrado. Novamente Ele vem para receber a coroa de espinhos, novamente vem para dar a vida por nós. Alguém perguntava já lá nos idos de 1960, quando vivia o Santo Padre Pio: Padre, como é que deve ser o nosso comportamento na Santa Missa? Porque já naquela época tinha alguns que gostavam de bater palmas na missa. E perguntaram ao Santo Padre Pio, que quando celebrava, via tudo novamente renovado diante de si, o Calvário do Senhor. E ele dizia: lá no Calvário também tinha quem batesse palmas, o diabo e os soldados que o crucificaram. Se nós novamente fazemos aqui a imolação do Senhor, não há por que bater palmas, não há por que dar gritos. É sim o momento de máximo silêncio e adoração.
Este pão, este vinho, que foram transformados no corpo e sangue, é que são o nosso alimento, o nosso viático, o nosso passaporte para a vida eterna. Por isso nós devemos nos aproximar tantas vezes quanto podemos deste alimento, o único alimento que nos leva para a vida eterna. E dizer também, as leituras nos últimos domingos, além de nos falar deste pão da vida eterna, ela vai dizer também sobre o nosso modo de vida. Porque não basta saber que eu devo me alimentar do Senhor para ter a vida eterna e continuar do mesmo modo. A Eucaristia é alimento, especialmente para nós, pecadores e doentes, mas há certas condições pelas quais eu não devo me aproximar da Eucaristia do Senhor. E então, São Paulo nos diz hoje: não contristeis o Espírito Santo, ou seja, não o aborreçais, não o deixeis triste. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias deve desaparecer do meio de nós. Ou então, nós não estamos dignos de receber o Senhor. Toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias. Aqui na injúrias todo mundo sabe que entra muita coisa, né? Especialmente a fofoca. Fofoca também é injúria. É falar do que não sabe e inventar sobre outros. Amargura. Quanta gente que vive amargurada. Na realidade, a palavra amargurada vem da palavra amarga. Gente que é um amargor por onde passa. Começa desde cedo já, chutando os chinelos na beira da cama. E vai até o final do dia chutando as pessoas. Esmurrando as paredes. Porque o amargor lá dentro é tão grande que não consegue se livrar. Quantas vezes a irritação, nos irritamos por qualquer coisa, quando podíamos respirar fundo, pedir forças ao Senhor e nos centrarmos, ao invés de se irritar com qualquer coisinha. E aqui vem os melindrosos e melindrosas, neste tempo tão terrível em que vivemos, de infantilidade na fé. Ai do padre que diz o que deve dizer. Não, eu não vou mais lá. O padre me ofendeu. Nem falou para ele, mas ele se ofendeu. A famosa carapuça que cai e a pessoa enterra até o pescoço. Ah, porque lá não gosto de ir. Porque o padre explica o evangelho e leva muito tempo. Eu quero ir na missa mais rápida. Eu quero gozar o meu domingo. O domingo é meu. Não, o domingo é do Senhor, dia do Senhor. Também a gritaria. Vejamos as nossas casas. Nós vivemos de gritaria, como se fossem bichos, um berrando com o outro, ou como seres humanos e filhos de Deus. As injúrias e tantas outras coisas que São Paulo não menciona aqui. E São Paulo vai dizer em outra carta: tem certas coisas que nem convém mencionar, de tão feias que são. E aí alguém vai dizer: não, mas na minha casa não acontece isso. Parabéns. Mas a minha TV está ligada quase 24 horas, trazendo tudo isso para dentro. Lixo, lodo, pecado, crime, nojeira, tudo isso. Eu vou abarrotando a minha casa, os meus filhos. E depois, não reclamemos que o mundo os ensinou a ser assim. Por isso, São Paulo diz: façamos desaparecer tudo isso do meio de vós, ou seja, de nós, como toda espécie de maldade. Sede bons uns para com os outros, sede compassivos. Aqui vem uma palavra-chave da vida de um cristão: ser compassivo. Compassivo é a capacidade de sofrer com o outro, colocar-se no lugar do outro. Isso é ser compassivo. Alguns dizem: padre, eu não faço mal para ninguém, eu não quero mal de ninguém e não desejo mal de ninguém. Muito bem, parte do caminho já está percorrido, mas não basta isso. E aquele teu irmão que passa fome, e aquele teu vizinho que está doente, e aquele lá que sofre injustiça,
Tu foste ajudá-lo? Não, porque eu não gosto de me meter na vida dos outros. Então te faltou ser compassivo, sofrer com os outros. Ah, mas eu não posso ir à cadeia visitar os doentes. Muito bem, então visite outros doentes. Eu não posso ir, faça outra. Há muitas obras de misericórdia para serem feitas e poucos que queiram fazê-las. No entanto, São Paulo diz: para que tudo isso? Para que sejamos imitadores de Deus, que é Pai de todos. Deus é Pai de todos. Deus não é Pai só dos católicos, nem só dos luteranos ou dos evangélicos. Deus é Pai de todos os homens. Há uma diferença entre Ele ser Pai de todos e nós sermos filhos de Deus por adoção pelo batismo. Ele é Pai de todos. Ele não é apenas o Criador, é o Criador e Pai. Mais ainda, devemos viver como filhos que Ele ama. Por isso Jesus insiste tantas vezes que nós devemos dar testemunho através de nossas obras. E as nossas obras devem refletir não apenas uma relação do eu contigo, para ficar bem, mas uma relação de eu faço estas obras porque sou filho de Deus e meu Pai faz assim. É assim que Jesus seguiu toda a sua vida. Ele disse: vejam se eu faço ou não as obras do meu Pai. E então, os judeus, sempre dando contra, diziam: mas nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de Abraão. E Jesus dizia: pelas obras de vocês não são filhos de Deus coisa nenhuma, vocês são filhos do demônio. Olhem as obras que vocês fazem. Vejam, queridos irmãos e irmãs, as más obras: amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, maldade. São Paulo enumera aqui pelo menos 6. É claro que nós sabemos que há muito mais. Quais são as obras que nós estamos fazendo? As obras de Deus Pai ou estas obras más, que não são de Deus Pai? Então o critério de nossa vivência é: o Pai ama a todos como filhos, e eu devo amar o outro, respeitar o outro, servir o outro como filho de Deus. Viver no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós, em oblação e sacrifício de suave odor. O que significa isso? Aqueles cordeiros que eram sacrificados, aqueles touros que eram sacrificados no Antigo Testamento, não podiam ter mancha, não podiam ter defeitos corporais, não podiam ter fedor. Tinha que estar limpinhos, arrumadinhos. Um chifre torto, uma perna torta já não servia para o sacrifício. E então, quando Deus substitui os sacrifícios antigos pelo sacrifício de seu Filho, diz: esta é a vítima perfeita, Jesus, puro, santo, imaculado, sem defeitos. E São Paulo está dizendo: nós devemos nos oferecer assim a Deus. Por isso o padre tantas vezes insiste, para quem presta atenção, o padre insiste na hora do ofertório de nós ofertarmos a nossa vida. Não basta só ofertar o seu dinheirinho, as suas moedinhas, os seus R$2 ali na caixinha. Isso é muito pouco. E Deus não precisa disso. Ele precisa que nós nos ofertemos, mas como oferenda pura. Nós não vamos querer entregar a Deus uma oferenda defeituosa. Agora nós podemos também oferecer ao Senhor tudo o que temos e tudo o que somos. Ele sabe como nós somos. Ele sabe nossos pecados, nossas dúvidas, nossas incertezas. Ele sabe os desafios que temos, os nossos erros. E então nós dizemos ao Senhor: Senhor, recebe tudo aquilo que sou e que tenho. Tudo quero que pertence a vós. Então o Senhor recebe. Aquilo que não for puro, o Senhor vai purificar. Vai acabar abrindo nosso coração e nos encaminhando
ao sacramento da reconciliação, da penitência. O Senhor vai falando no nosso coração e vai nos purificando a cada dia, mas Ele só pode fazer isso com a nossa licença. Ele não penetra e não invade o nosso coração se nós não o deixarmos. Portanto, o Senhor quer, no seu amor imenso que tem por nós, de verdadeiro Pai, cuidar de cada um de nós. E, portanto, a nossa prece também é dizer: Senhor, cuida-me como teu filho. Eu sou o menor deles. Eu sinto tanto a falta do Pai. E o Pai vem em socorro. O Filho vem em socorro. O Espírito Santo vem em socorro para nos acolher como Pai, para nos alimentar como alimento e para penetrar o nosso coração como Espírito Santo e transformar a nossa vida. Repito de novo, queridos irmãos e irmãs, se nós não deixarmos, o Senhor não pode fazer nada disso. E vamos crescendo então nessa intimidade com o Senhor até o ponto em que nós possamos, quem não pode, até que nós possamos aproximarmos-nos da mesa do Senhor e receber o seu corpo e o seu sangue e dizer: este é o verdadeiro alimento, verdadeiro e único, que nos levará para a vida eterna. Nós, sem este alimento, somos mais fracos do que já somos. Sem este alimento, estamos ainda como ovelhas sem pastor. Sem este alimento, estamos ainda como que abandonados à nossa própria sorte, às nossas próprias tontices e tonterias e tantas outras coisas. Sem este alimento, nós estamos abandonados ao amor próprio, que nos destrói. Ao amor, ao alimento e às coisas deste mundo, que nos destrói e não nos sacia. Por isso, repito o que disse domingo passado, recordando Santa Teresinha do Menino Jesus. A cada Eucaristia que ela recebia, a cada vez que ela recebia o corpo e sangue do Senhor, ela dizia lá no seu coração: Senhor, fica comigo, até o próximo dia em que eu possa receber-te. Fica comigo. E o Senhor há de permanecer em nossa vida se nós deixarmos, se nós vivermos retamente. Que assim o Senhor nos ajude e nos ensine cada vez mais a ter esta fome e sede de seu corpo e sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.